Olá, me chamo José Eudes Rafael Campos Júnior, sou aluno da disciplina Mineração e Geração de Rejeitos. Nesse módulo, a gente tratou muito sobre o beneficiamento e tratamento dos minérios, né, e a produção desse rejeito. E aí surgem dúvidas e surgem questionamentos, principalmente quanto à classificação desse rejeito, como também o que podemos fazer para reduzir, mitigar esses impactos dessa produção de rejeito, né? Então, vamos aqui primeiro ter uma noção do que é o rejeito em si. O rejeito é gerado no processo de beneficiamento, ou seja, do tratamento dado ao minério para o máximo aproveitamento do material de interesse. Ou seja, quando a gente está trabalhando com um minério, com uma rocha, a gente vai triturar, vai fazer todo esse beneficiamento, esse tratamento e retirar o máximo de minério que tem nesse material. E o que sobra? Esse resíduo que sobra, se ele não for aproveitado, se ele não for reaproveitado, ele se torna rejeito, né? E todos os rejeitos são constituídos por partículas sólidas, partículas minerais. Então, se você tem uma mina que vai produzir ferro, se houver outros minérios, com certeza haverá nessas rochas, nas rochas sã, será, se não for, não houver interesse econômico de fazer esse beneficiamento, ela se torna rejeito, se torna resíduo, e que podem ou não estar associados com a água. Isso vai depender muito do processo desse beneficiamento, porque existem beneficiamentos, existem é, processos tecnológicos em que esse beneficiamento do minério ele se dá com água ou a seco, ou a úmido seco, né? Mas é importante a gente definir uma diferença. O que é o resíduo, o que é o rejeito? O resíduo é tudo aquilo que não serve para você, mas para outro pode se tornar uma matéria-prima. Ou seja, se num processo de mineração o resíduo produzido, o rejeito produzido, for, for possível utilizar em outros processos, como, por exemplo, para a construção civil, ele se torna um resíduo. Quando você utilizou de máxima, você não consegue mais reaproveitar esse resíduo, ele se torna rejeito. Ou seja, o rejeito é aquilo que foram esgotadas todas as possibilidades de reaproveitamento ou reciclagem. E aí, como podem ser classificados esses rejeitos, esses processos, esses resíduos, né? A gente pode ser o estéreo. O que é o estéreo? Ele é oriundo da remoção das camadas superficiais da rocha ou do solo que compõe, recobre o minério. O estéreo, em muitas regiões, muito feito, depois de uma detonação, você retira aquela camada que não está o minério principal, ele se torna estéril. Já o rejeito, ele já é, a classificação do rejeito é oriundo justamente desse processo do beneficiamento do minério. Temos também uma classificação conforme sua granulometria. Temos a granulometria fina, que são mais da lama, associada à água do processo. Elas possuem granulometria inferiores a 0,074 milímetros, a partir de um processo de peneiramento. Esses processos de definições de granulometria do rejeito é muito feito em laboratório. Se faz a análise e se define essa granulometria. Então, aí a gente vai também ter o rejeito com granulometria grossa, podendo ser dispostas até em formas de pilha. Por ser mais grossa, acima ou maior que 0,074 milímetros no processo de peneiramento, permite que essa disposição seja em pilhas, formando pilhas, né? Temos também a classificação conforme a NBR 10004 de 2004, que divide esses resíduos, que classifica esses resíduos como resíduos perigosos, não perigosos. Isso aí vai definir em classes, né? Temos a classe 1, que são os perigosos, a classe 2, que não são os perigosos, e na classe 2 ela ainda é subdividida em classes não inertes e inertes. Então, a classificação do minério, ele vai seguir alguns parâmetros desse rejeito
para você definir essas, essas possibilidades, né? Se a gente tem esse rejeito, e o rejeito, ou o que que se tem como rejeito, já se esgotou todas as formas. Então, o que que a gente pode fazer para reduzir os impactos dessa produção? O que que a gente pode tentar mitigar isso? É minimização na fonte, é você fazer com que naquele processo de extração, de beneficiamento, você tenha extraia tudo quanto possível da matéria que for necessária e descarte o mínimo possível. Tentar reciclar e reutilizar esse rejeito ao máximo. Apenas é, descartar, ou seja, tornar ele rejeito, em último caso. Em, temos aqui também tratamento de efluente. Quando os resíduos, os rejeitos, forem no processo, tiverem águas, ter esse processo de reaproveitamento da água, dos efluentes. Isso é muito utilizado nas mineradoras. Você faz o reciclo. A água ela passa por um reciclo e volta para o beneficiamento. Armazenamento seguro. Ter barragens, diques seguros, pilhas seguras, seguindo todos os padrões de qualidade exigidos pela Agência Nacional. Após o processo, tentar ao máximo fazer a revegetação e reabilitação dessas áreas para o ecossistema e sempre realizar o monitoramento e fiscalização dessas áreas, para que se você possa sempre ter uma segurança certa e que não comprometa o meio ambiente, não comprometa a vida das pessoas em torno.